Fala investidores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje nós vamos falar do KNRI11, fundo de tijolo que é gerido pela Quineia. Nós estamos realizando esse acompanhamento mensal e antes de nós irmos para o relatório gerencial do mês de junho de 2026, eu devo lembrar vocês que eu não sou analista, então todas as informações contidas neste vídeo é meramente educativa. Não estou recomendando a compra ou a venda de nenhum imóvel. Com essa informação em mente, vamos realizar aqui aquele bom e velho raio-x que nós sempre olhamos antes de abrirmos o relatório gerencial. Então, o KNRI está aqui cotado a R$ 154,99, tem dividend yield de 8,29 e um PVP de 0,95. Hoje, a sua liquidez média é de 8 milhões de reais negociados em apenas um dia e a variação de 17% nos últimos 12 meses, sendo positiva. Do último topo para cá, nós tivemos uma desvalorização de 7,11%, o que equivale a R$ 11,90. Aqui, pessoal, a gente vê hoje aqui, né, que o fundo está com dividend yield de 8%, mas quando chegou lá atrás, o pessoal estava pagando bem mais caro nele, um dividend yield bem menor, pagando 1,3, 1,30, e o dividend yield era de 5,5 aqui em 2019, ele estava praticamente com o mesmo valor de mercado que ele tinha aqui antes, tá? A vacância estava até um pouco maior, né? Hoje está em 4,9, e antigamente estava em 5,05. Então estava um pouquinho maior. Mas agora vamos lá, né, para o relatório gerencial de junho. Já fiz alguns riscos e a gente vai discutir um pouquinho junto. Então, com relação à carteira de inquilinos, tivemos duas importantes movimentações no mercado corporativo do Rio de Janeiro, ao longo do período que impactaram positivamente os indicadores de vacância do fundo. Então, a primeira foi a entrada da empresa Nomos Investimento, aqui foi no edifício Botafogo, no Trader Center, e nós tivemos aqui a ocupação de 975 metros quadrados. Adicionalmente, foi concluída a cessão do contrato anterior ocupado pelo escritório de advocacia SVMF, a empresa Bay Company. Então, eles também conseguiram, né, efetivar a locação dentro do próprio mês. Então, eles tiveram a entrada dessa empresa aqui, né, lá no Botafogo, o Trader Center, e tivemos também a saída dessa empresa, By Company, e no mesmo mês que saiu essa empresa, eles conseguiram, por conta do trabalho ativo da gestão, já alugar esse espaço de novo. Então, não tivemos aqui alteração no indicador de vacância quando levamos em consideração essa saída daqui. Nós temos aqui um resultado das movimentações acima, né? A vacância física ao final do mês de junho foi de 3,9, antes era de 4,9, e a financeira caiu de 5,39 para 4,93. Então o fundo está trabalhando aí para poder reduzir essa vacância, tá? Vamos ver aqui, né? A distribuição no mês foi de 1,38 por cota. Vamos avaliar qual é que foi o dividend yield. Então aqui nós temos o dividend yield de investidor 10, então 1,38 dividido por 154,99, nós temos aqui, quando multiplicamos por 100, 0,89 por mês, vezes 12, temos aqui então aproximadamente 10% de dividend yield. Então isso aqui está meio defasado, né, em relação ao que ele distribuiu esse mês, mas lembrando que às vezes ele distribui um pouquinho de rendimento que não é recorrente, tá? Mas eu não acompanho todos, estou acompanhando agora, na verdade, né? Todo mês. E a gente vai ver aqui mais ou menos o porquê desse 1,38, tá? Porque olha, 1,10 corresponde ao dividendos recorrente. Então, se a gente vai fazer essa conta aqui, a gente vê 1,10 dividido por 158,99, por essa cotação, 154,99, vou voltar aqui, 154,99, nós temos aqui, quando multiplicamos por 100, 0,70 de dividendo mensal, e temos aqui multiplicando por 12, 8,51. Então esse dividendo está inflado por conta desse não recorrente, né? Então, ele teve aqui uma distribuição de 1,38 por cota, conforme informado no comunicado de rendimentos publicado no dia 30 de 6. Desse montante, apenas 1,10 corresponde ao dividendo recorrente do fundo, enquanto 28 por cota refere-se à distribuição extraordinária, decorrente ao recebimento relativo de parcela de venda de ativos realizadas nos semestres anteriores. Então, foi isso que eu falei a vocês. Ele distribui recorrentemente 1,10, porém esse mês ele teve aí uma receita extraordinária e começou aqui a implementar esse 0,28, então acabou distribuindo em 38. Esse aqui é o edifício que nós temos em construção, já falei dele em outros vídeos. Aqui já chegamos à nossa parte da negociação de liquidez.
E percebam que o fundo ele tem um volume de negociação muito alto, tá? Então, nós temos aqui a 9,7 milhões, que foi o médio diário nesses últimos 30 dias, no período que eles consideraram aqui no relatório. Agora, vamos falar um pouco da carteira imobiliária do fundo. Então, a receita por estado. Então, o fundo está distribuído em 3 estados diferentes, no Rio de Janeiro, Minas Gerais e também São Paulo. Sendo que a maior parte da receita do fundo vem de São Paulo, isso corresponde a 66%, enquanto 16% vem de Minas Gerais e 16% vem do Rio de Janeiro. E quando nós falamos do Rio de Janeiro, sempre ficamos com aquela pulga atrás da orelha, por conta da segurança pública. Então, a gente tem que ficar sempre atento nestes 16% da carteira. E temos aqui também, né, receita por tipologia. A maior parte da receita do fundo, quase 60%, ela vem de escritório. Logístico é apenas 40%. Já quando nós falamos do tipo de contrato, a maior parte é contrato típico. E nós temos também aqui 46% de contratos atípicos. Como vocês podem ver, o fundo tem um pouco de vacância financeira e também vacância física. Vamos tentar entender um pouquinho sobre esses gráficos, tá? Então, a vacância física, maiormente é em escritório, sempre nós temos essa maior predominância de vacância em escritório e temos também a vacância financeira, que também a maior participação aqui é em escritório. Lembrando que não é 9% nem mais 2%, é dentro da quantidade de vacância que eles têm, 9% dessa vacância ali está em vacância física, está em escritório e 2% em logístico. E tem uma questão importante para vocês, né? Que é, a vacância física é o quê? É basicamente eu tenho um imóvel e uma parte desse imóvel não está alugado, então não está gerando renda. Já a vacância financeira leva em consideração, além dessa parte dos imóveis que não estão alugados, leva também em consideração a carência e também o desconto dos contratos. Por exemplo, o que é uma carência? A carência é, eu pego o meu imóvel, alugo para determinado inquilino e aquele imóvel, o inquilino só vai começar a pagar os aluguéis daqui a 3 meses. Então, tem 3 meses de carência. Então, a vacância física vai ficar ali aumentada por 3 meses. Já o desconto é quando o meu imóvel vale 100, porém eu quero alugar logo, quero segurar o inquilino e eu faço ali por 95. Então, nós temos 5 mil reais ali, por exemplo, 5 reais, né? Tá falando de 100, 95, 5 reais de diferença. E aqui seria uma vacância financeira, porque é um desconto que a gente deu. Finalmente, nós chegamos na DRE do fundo e o fundo traz, né, que teve a receita de aluguéis e caixa manteve ainda a mesma coisa, né? Tá sempre sendo aquele recorrente ali de quase 25 milhões, por volta ali aquela média. E temos ali o que equivale a 0,87 por cota. Aí a receita de aluguéis antecipados corresponde a 0,9. E vamos descendo aqui e nós temos algumas despesas, né? Essas despesas aqui não foram especificadas, mas compôs a maior parte da despesa do fundo, que foi 20 centavos, correspondendo a 5,6 milhões. Então o resultado gerado foi de 24 milhões e o fundo ele tinha aqui uma reserva de 14 milhões, o que correspondia a 53 centavos por conta. Lembrando que o fundo tem aqui, né, tem um resultado de 0,85 centavos e distribuiu 1,38. Então, lembrando que teve essa parte aí do extraordinário, mas se pegarmos 1,10, que é o recorrente, menos 0,85, então o fundo tem ali 25 centavos de diferença em relação ao seu recorrente. Então, a gente tem que ficar acompanhando para ver como é que vai ser os próximos meses do fundo para ver se ele vai continuar queimando um pouquinho de caixa aí. Tem isso aqui, né, esse saldo inicial, que é sobre a renda mínima garantida. O que é que isso significa isso? Esse é um valor que ele não pode distribuir para os seus cotistas ainda, porque o fundo vendeu imóvel e este imóvel, ele tem no contrato de venda, o fundo garantiu para quem estava adquirindo que os imóveis iriam gerar X reais por mês de aluguel. Então, quem adquiriu falou assim: ó, tá certo, então eu vou querer esses imóveis. Só que se não gerar esse valor, você vai ter que completar o que ele gerar para eu conseguir ter essa renda aí todo mês. É o que nós chamamos de renda mínima garantida. Então, o KNRI, ele falou: não, tudo bem, a gente faz isso aí. E combinaram e ele mantém esse valor aqui em caixa como uma reserva para que se esse imóvel realmente não consiga render ali os aluguéis mensais certinho, como foi acordado, ele possa preencher essa diferença. Pessoal, eu não consegui encontrar aqui
a nossa parte da alavancagem aqui do fundo, deixa eu até dar um Ctrl F aqui. Eles trazem aqui a alavancagem por imóvel e eu não gosto muito desse modelo, então a gente abriu aqui o informe mensal e pegamos alguns valores para a gente poder calcular a alavancagem dele de acordo com a nossa estratégia, que é utilizando os ativos líquidos do fundo para ver como é que está a situação dele. Aqui no informe mensal, a gente consegue ter acesso aqui, né, que em disponibilidade, que é caixa, ele tem no total de 123.392.287 reais e 39 centavos. Não é 38 nem 40, é 39 centavos. E uma boa parte desse dinheiro está aqui em títulos públicos. Eles também têm uma parcela aqui que está em disponibilidade, ou seja, que é em caixa mesmo, que deve estar rendendo um pouquinho menos, tá? Nós temos aqui embaixo também o total do passivo dele. Eu nem coloquei em consideração esses valores a receber, tá? Eu vou deixar no Ctrl C aqui para a gente fazer um cálculo na frente, mas eu coloquei também os CRIs dele, que ele tem aqui, e não coloquei os FIIs, porque o FII está negativo, então ele não tem FII na carteira. Vamos colocar, né? Se nós levamos em consideração somente o que ele tem na carteira e CRI, quando nós falamos de ativos líquidos, nós temos aqui uma alavancagem total de 96% deste valor que ele tem em caixa. Então, com o ativo que ele tem, ele consegue pagar esse passivo de 425 milhões 1,4 vezes. Aí você fala, mas esse passivo veio tudo de quê? Nós temos aqui ó, uma boa parte que é rendimentos a distribuir, porque realmente isso aqui é um passivo. Todo mês ele tira isso do caixa do fundo, temos que contabilizar. Taxa de administração. Nós temos também aqui as de cima, né? O adiantamento de valores de aluguéis. Temos essa parte que são obrigações por securitizações e também temos outros valores a pagar que eles não deixam específicos o que é. Mas a soma total dá 425 milhões. Então já colocamos aqui e vimos que nós conseguimos cobrir somente com esses ativos. Se levarmos em consideração os valores que ele tem a receber, esse modelo aqui muda, tá? Então a gente já vai ter aqui uma boa cobertura. Deixa eu deixar mais bonitinho para vocês verem. Então nós teremos uma boa cobertura deste valor, porque nós aumentamos os nossos ativos e o nosso passivo só vai corresponder a 50% dos ativos que nós temos. Então nós conseguimos pagar uma vez e ainda temos 0,82 ainda para poder pagar desses ativos. Essa alavancagem em relação ao PL está bem baixinha também, está em questão de 6%, então está super controlada. O KNRI tem essa pegada mais defensiva. Ele é um fundo gerido pela Kinea e dentro do universo da Kinea ele é considerado bem defensivo, apesar de ter a sua carteira com uma boa quantidade de edifícios de lajes corporativas, né? Mas são lajes com bons inquilinos. O que eu sinto muita falta nos relatórios da Kinea são aqueles gráficos que geralmente os fundos colocam, né? Que trazem a porcentagem dos inquilinos. Se a gente conseguisse ter esse acesso a essas informações, ia ficar muito bom para a gente saber mais detalhadamente sobre esses inquilinos e também sobre essa concentração. Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez nós estamos aqui realizando o acompanhamento do KNRI 11. E os vídeos não vão parar por aqui, nós já temos também outros fundos para a gente poder estar fazendo esse acompanhamento mensal. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Papai do céu abençoe cada um de vocês.